dia. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que Ele nos dê graça, nos dê unção, sabedoria, que fale conosco na Tua palavra e nos oriente, Senhor, neste estudo, nessa pequena meditação, que ela seja uma ferramenta que venha abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o nosso assunto hoje é oração. A oração é comunicação pessoal com Deus. A oração expressa a nossa dependência de Deus e é um meio pelo qual nossa confiança nele pode aumentar. Ela nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus, permite que nós, como criaturas, nos envolvamos em realizar a sua vontade. Em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15, o apóstolo João diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O nosso assunto, então, é esse, a oração. Jesus orou várias vezes, Ele nos ensinou a orar, ensinou seus discípulos a oração do Pai Nosso. Jesus orou no Monte Getsêmani, naqueles momentos de pressão, de angústia, quando estava para ser preso, quando estava chegando a sua hora. Os apóstolos oraram, né? Pedro, João oravam. A igreja primordial orava também. A palavra de Deus nos conta o caso de Pedro preso e a igreja intercedia a favor dele. Jesus nos incentiva a orar e a insistir na oração. E aí eu me lembro da parábola do juiz iníquo contada por Jesus, onde havia um juiz que era iníquo, ou seja, era um juiz perverso, mau, parcial, que julgava segundo seus interesses. E havia uma viúva que tinha uma causa na mão desse juiz que foi engavetada por ele. Mas Jesus disse que essa viúva insistia junto à sua porta, todos os dias clamando: julga minha causa, julga minha causa. Por fim, esse juiz, que era iníquo, diz que a viúva o importunava tanto que ele resolveu julgar sua causa. Com isso, Jesus nos ensina a perseverar na oração, a insistir, orar com fé, confiando que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em outro lugar também, Jesus nos orienta a fazer uma introspecção, quando ele diz que, ao orarmos, devemos orar para o nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto a Deus. E Deus, que vem em secreto, nos recompensará. Essa
oração dentro do quarto. Esse coração, esse quarto é o seu coração ou é o nosso coração. Quando nós fazemos uma introspecção, vendo como está a nossa vida, o que nós estamos sendo ou fazendo, as coisas ruins que há em nosso coração, as boas também, e nos abrimos ao Senhor, Ele tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que não é da sua vontade e orienta no caminho que devemos andar. E aí eu me lembro do salmista, Davi, e ele, no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jesus nos ensinou a orar e esperar a resposta. Aqui também do Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 22, Jesus disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós devemos orar, irmãos. Nós devemos orar sempre. Devemos orar todos os dias, todo o tempo. Devemos ter uma atitude de oração diariamente. Devemos interceder por esse mundo tão conturbado que nós vivemos. Esse mundo onde vemos guerras, rumores de guerras. Esse mundo onde impera a devassidão, impera a violência, a mentira. Devemos orar pela nossa nação, nosso país, por nossas autoridades. Devemos orar, irmãos. Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele nos incentiva a perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Devemos ser perseverantes, não desistir quando parece que a oração não foi ouvida, quando parece que a resposta não veio. Devemos insistir, perseverar o tempo todo orando. Como diz também Paulo no capítulo 12 de Romanos, perseverar nas orações. O apóstolo Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, nós devemos ser criteriosos e sóbrios nas nossas orações. Ser criteriosos é orar com perseverança, com sabedoria, orar pelas pessoas, orar pela nação, orar pelo mundo, orar. Nós poderíamos enumerar muitos outros versículos que nos estimulam a oração. Mas saiba disso, Jesus quer que nós oremos. Ele diz que nós devemos orar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Agora, quanto aos últimos acontecimentos, as eleições, sabe, irmãos, para mim, eu vejo que a sabedoria de Deus foi muito sábio. Pois enquanto as pessoas estavam preocupadas com a presidência da República, deveríamos todos nos preocupar com a eleição de deputados, senadores, porque é o Congresso Nacional quem aprova e desaprova leis. O Executivo pode apresentar leis, mas elas serão votadas no Congresso. E Deus, na sua sabedoria, constituiu na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, uma maioria que é oposição ao presidente eleito. Portanto, esse presidente, ele terá que conversar muito, terá que negociar para todo o seu governo.
E daí que eu vejo a sabedoria de Deus em pesar as coisas, em colocar as coisas de forma imparcial. E para terminar a nossa meditação de hoje, eu me lembro de 1 Pedro capítulo 3, verso 12, que diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Nós somos os justos, irmãos, nós que cremos em Jesus, nós que entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, esses que são aqueles que foram justificados por Deus. E o que o apóstolo Pedro diz, que os olhos do Senhor, então, repousam sobre nós, repousam sobre mim e sobre você. E os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Sabe, irmãos, quando o crente ora, o céu se movimenta. Quando o crente ora, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. O céu se movimenta para dar uma resposta a essas orações que foram feitas em nome de Jesus. E Jesus diz que tudo aquilo que pedirmos no seu nome, o Pai o concederá, para que o nosso gozo, a nossa alegria seja completa. Por hoje é só. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana de alegria, e que você possa ter experiências com o Senhor nessa semana, durante as suas orações. Amém.